Sejam muito bem-vindos a mais um Papo na Bancada. Estamos dando continuidade ao nosso especial de Dia das Mães. E hoje o tema vai ser sobre maternidade. Ela que é mãe de 4 filhos pequenos, esposa, ainda assim consegue ter uma rotina ativa dentro da Igreja Católica, vivendo uma rotina que para muitos seria impossível. Mas talvez o problema não seja a maternidade, e sim a forma como a mulher moderna foi ensinada a enxergar o feminino. Então vem para cá a nossa convidada, Carla Oliveira Blum. Seja muito bem-vinda ao Papo na Bancada. Fiquei muito feliz de você ter aceito o convite. Muito obrigada, é um prazer estar aqui. Agora vamos conhecer um pouquinho quem é a Carla. Vamos lá. Eu sou a Carla, daqui de Garopaba mesmo. Há 8 anos eu sou casada com o Fernando, vai completar 8 anos no final do ano. Juntos nós temos 4 filhos e assim a gente leva a nossa vida, né? Servindo a igreja e tudo mais. Agora a gente vai sentar um pouquinho para continuar nossa conversa no primeiro quadro falando sobre maternidade. Então, Carla, vamos começar esse momento falando sobre maternidade. E a minha primeira pergunta para ti é: em qual momento que tu percebeu que a maternidade ela não te traria uma perca de identidade, né? Sim. Então, eu nunca fui uma pessoa, não fui uma pessoa criada, eu brinco, para a maternidade, né? Eu não era algo que eu sempre almejei. Não era, muito pelo contrário. Eu sempre ouvi essa questão de que a maternidade era muito penosa, de que a maternidade era algo que eu deveria pensar depois de muitos anos de casada, que era algo que eu deveria evitar ao máximo. Essa foi a forma como me passaram a maternidade para mim, né? E eu comecei a perceber que ela realmente não era esse caos todo pouco antes de eu me casar, assim que eu e o Fernando começamos o nosso relacionamento. E que o nosso relacionamento de namoro e noivado foi muito curto, né? Mas foi muito intenso. A gente já começou a conversar muito a respeito dessas questões, conhecer famílias que tinham filhos. E ali naquele momento, durante o nosso período de noivado, eu fui percebendo que não era assim. Que existia algo muito maravilhoso e belo também por trás dos filhos e por trás da maternidade. Então foi já no período de noivado. Então foi algo que nós conseguimos construir através do nosso relacionamento antes mesmo do matrimônio. O Fernando, ele já tinha essa ideia de ter bastante filhos também? Sim, exatamente. Nós construímos isso juntos, né? Durante o nosso namoro, das nossas amizades, a forma como a gente ia vivendo, estudando sobre matrimônio, né? Porque muito mais do que um casamento, nós católicos, nós temos o sacramento do matrimônio. E o matrimônio, ele existe uma série de deveres e responsabilidades e também que a gente busca, né? E que são ali, qualquer pessoa que já assistiu a uma cerimônia do matrimônio, de casamento, percebe que o próprio padre que pergunta, né? Dentre as 3 perguntas principais do matrimônio, uma delas é se a gente aceita receber os filhos. Então, o matrimônio, ele é construído também em cima dos filhos, né? Da vida 2 e a prole. Então, a prole começou a ser algo muito importante para nós, quando a gente conseguiu entender o que nós buscávamos, que era o sacramento. Então, a prole, para nós, já não era mais algo que talvez a gente não pensasse. Não, começou a ser algo importante e algo que a gente buscasse também a partir do nosso matrimônio. Conta pra gente, pro pessoal também de casa, entender a idade dos teus filhos. Sim. O mais velho, ele tem 6 anos, completou em outubro. A minha segunda filha tem 4, recém-completados agora em janeiro. O Tomás, que é o terceiro filho, ele vai fazer 3, tá com 2 e pouquinho. E a mais novinha tá com 6 meses. A Tereza, que chegou agora, em outubro. E me diz, como que tu faz pra conciliar a tua semana, a tua vida, a tua rotina, né? Pra que ela não se torne um caos ou um peso. Como que tu faz pra organizar tudo? A primeira grande coisa é a ordem. Eu acho que a virtude... Eu acho não, né? Eu tenho certeza. Eu penso que a virtude principal do andamento de uma casa é a ordem. Nós sabermos ordenar todas as coisas, né? Priorizar mesmo, elencar as nossas prioridades dentro do nosso lar. Hoje, na minha vida, a minha prioridade são o andamento do dia a dia ali com as crianças. Né? Aquilo que eu faço pra eles, o trato com o meu esposo, enfim. Então eu brinco sempre assim, que primeiro as pessoas, depois as coisas. Então dentro da minha linha de prioridade, sempre as pessoas primeiro, né?
Hoje tu conduz a tua casa sem uma ajuda, com ajuda, Isso. só o teu esposo? Como é que vocês conduzem também os trabalhos da casa? O dia a dia, o meu dia a dia, somos eu e ele, né? Claro que eu tenho ajuda da minha mãe, da minha comadre, de amigas, inclusive, né? Amigas que também têm filhos, para momentos específicos, quando eu tenho algo para fazer, olhar as crianças e tudo mais. Mas no dia a dia da minha casa, a rotina da minha casa, somos eu e o Fernando. Né? Somos eu e o Fernando. Então, eu digo assim, quando a gente elenca aquilo que para nós é prioridade, nós damos conta das prioridades. Sim. As pessoas me perguntam, como é que tu dá conta de tudo? Não dando conta de tudo. Eu não dou conta de tudo. Eu dou conta daquilo que eu priorizo naquele dia. Perfeito. Né? A minha prioridade hoje, com relação às crianças, por exemplo, é a nossa alimentação. Hoje, a nossa maior prioridade é a nossa alimentação. Eu brinco que eu passo o dia inteiro na cozinha, por escolha, porque eu entendi que a nossa alimentação está intimamente ligada à nossa saúde. Então, hoje, a forma como nós nos alimentamos é tudo muito feito na hora. Então, essa hoje é a minha prioridade. Já da hora que eu acordo até a hora que eu me deito, a alimentação. Algo que a gente aqui em casa também prioriza muito, é um trato, né? Que realmente tem que ter essa ordem, se conhecerem. O Thiago sempre pede, eu não gostaria que a gente fosse um casal que as comidas ficassem congeladas, enfim, eu gosto de comida fresca, fui criada assim. Eu entendi que isso pra ele realmente também tinha valor e aqui em casa também, né? Café, almoço, café da tarde, sempre preparo tudo. Isso. E realmente precisa de organização pra ter esse momento, né? Com certeza, muita ordem. E com relação à vida das crianças, horários. A criança, ela precisa de uma rotina. A rotina, ela é extremamente importante. Extremamente importante. Hora de levantar, a hora das refeições, hora para dormir, né? Justamente para que a nossa vida não seja um caos. Eu tenho uma curiosidade, eu te convidei muito porque eu gosto muito de ti, da tua vida, né, da tua história. E eu tenho várias perguntas porque eu também sou curiosa para saber como que tu consegue lidar com tudo. Porque eu também hoje vivo essa realidade de que eu tenho um pouco de medo realmente de ter mais filhos e não dar conta de tudo. Mas tu já me tranquilizou que é não dando conta de tudo, né? Perfeito, eu acho que é realmente esse o caminho. Mas eu tenho uma curiosidade muito grande que sempre quando a gente conversa, em outros momentos, tu fala, ou eu escuto também, às vezes, conversando com outras pessoas, as crianças já estão dormindo. Eles têm um horário de dormir cedo, né? Como que tu faz pra organizar certinho esse horário com os 4? É uma grande curiosidade minha. Um certo dia, uma pessoa que eu sigo no Instagram, maravilhosa, me inspira muito também, ela é mãe, educadora, enfim, ela falou a seguinte frase, unir para conquistar. Então, eles fazem tudo juntos, né? A questão claro, hoje em dia a escola, um vai no período, outro no outro, tudo bem, o nosso momento do meio-dia, ele é mais conturbado, cada um almoça num horário. Não somos uma família que durante a semana almoça todo mundo na mesa. Isso, depois que as crianças começaram a estudar, já não deu mais. Não. Então, eu com os pequenininhos que estão de manhã, almoçamos mais cedinho, aí rola a sonequinha dos pequenininhos, Isabel e Fernando comem depois. Né? E, enfim, tudo bem. A janta, o jantar, todos eles jantam juntos, rotina da noite, todos juntos. Janta juntos, daí tem os banhos ali, um em sequência do outro. Aí o meu marido, né, obviamente, porque eu faço, tá? O Fernando ficou fora 5 dias em retiro, eu fiz tudo sozinha, mas assim, não gosto. Esse momento da rotina noturna tem que ter o marido. Sim. E eles amam, as crianças amam banho papai, não adianta, é geral. Papai, porque eles já passam o dia inteiro longe dele, né? Então é um momentinho que eles têm com ele também. Banho e aí cama. Isso é muito construído, sabe? Não tem como, por exemplo assim, o Manuel tem 6 anos. E desde sempre foi assim. Desde sempre existiu uma rotina noturna. Desde que ele nasceu, existia um momento certo para dormir. Então não tem como, claro, até tem, né? Tu pegar uma criança maior e tu de repente querer ensinar isso pra ela. Só que o teu caminho vai ser mais complicado, porque aquela criança já tem ali uma série de coisas que ela já tá habituada a fazer. E toda quebra de hábito, ela gera uma revolta na criança, né? Frustração. Então, desde pequenininho, mesmo quando eu era bem inexperiente com o Manuel, mas eu sempre tive essa questão da rotininha. Ele sempre dormiu cedinho, né? Por mais que ele precisasse muito da minha ajuda para dormir, precisava, eu não tinha autonomia nenhuma para dormir, mas eu sempre tive o horário dele dormir. Até 7h30, 8 horas o Manuel estava na cama. Isso sempre foi assim. Eu acho isso muito importante para a vida do casal. Era um momento assim que
eu e o Fernando, a gente consegue sentar, a gente consegue amadurecer algumas ideias, a gente consegue atender os casais aos quais a gente dá catequese matrimonial, a gente consegue ir a festas, sair para jantar, ter a nossa vida dois, né? Então, a rotina da vida da criança hoje, ela é a nossa prioridade também. E como que tu diria, assim, para as mulheres que estão nos ouvindo sobre essa questão de hoje em dia, muitas mulheres têm medo de ter filho, porque acreditam que vai atrapalhar a sua rotina, a sua vida, o seu trabalho. Mas qual um conselho que tu poderia dar para elas, né? Ou até mesmo as pessoas têm aquela ideia de que o filho acaba com o casamento. Sim. Né? A gente ouve muito isso. Um conselho que tu poderia dar, né? Que eu vejo que o teu casamento é tão fortalecido. O que tu poderia nos dizer? Volto à ordem. Né? Volta à ordem. Como a ordem, ela é a virtude principal da nossa vida. Porque se a gente não sabe ordenar todas as coisas, elas se bagunçam mesmo. E dentro da vida da família, o matrimônio, ele tem uma ordem muito importante. Né? Apesar de muitas de nós, mulheres, muitas vezes, talvez a gente pare em algum momento da vida e coloque os filhos à frente, né? Ah, não, me tornei mãe, agora eu sou uma leoa, eu só quero saber do meu filho e tal. Isso é um pensamento muito perigoso, muito perigoso. Porque primeiro a gente casou, éramos dois. Lá na frente, depois dessa minha galera toda, com a graça de Deus, eles casarem, terem a vida deles, ou serem padres, sei lá o quê, vamos voltar a ser só nós dois. Exato. E como que ficou essa amizade? Como que ficou essa cumplicidade? Foi alimentada ou não foi, né? Então, assim, a ordem principal é o casamento. Não é que eu não ame os meus filhos, eu os amo muito, né? Naquilo que eu tanto os amo, que eu os educo dessa forma para eles terem uma vida bem, uma vida feliz. Porque o maior presente para uma criança são pais e mães que se amam. Exatamente. É um pai e uma mãe que se amam. A criança que tem certeza do amor de um pai e de uma mãe, ela não vai ser uma criança depressiva, ela não vai ser uma criança... Enfim, ela vai ser uma criança fortalecida, com uma autoestima elevada, ela vai ser uma criança forte e ela vai entender o que é o amor de verdade, né? Então, assim, eu e o Fernando, nós nos priorizamos. Perfeito. Todos os dias a gente coloca as crianças para dormir cedo, pra gente poder fazer, muitas vezes, nada no sofá, sentados. Ficarem juntos, né? Fica junto. Fica assim, meu Deus, que dia? Não, realmente, olha, que dia... Mas é o nosso e poder momento, conversar, ter diálogo entre o casal, claro, né? Alinhar, parar as arestas. Porque numa casa onde o casal não se alinha, todo mundo vai dormir ao mesmo horário, que momento que aquele casal teve para conversar? Exatamente. Se muitas vezes tá sempre ali alguém, mãe. É normal, a vida com crianças ela é assim, é normal que seja assim, criança é assim. Só que cabe a nós adultos proporcionar um momento, então, para o casal poder se alinhar. Perfeito. Concordo plenamente com a tua fala e realmente eu acho que essa é a mensagem que a gente tem que passar à frente para outras mulheres, né? É que realmente se fortalecer dentro do casamento para poder educar filhos felizes, né? Isso. E eu digo assim, eu sou a mãe que eu sou porque eu tenho o marido que eu tenho, né? Porque ele faz realmente um guarda-chuva sobre nós, né? O papel do pai, do homem, do protetor. Então, eu tenho toda essa disponibilidade, eu tenho... enfim, eu posso conduzir a nossa casa dessa forma porque o Fernando, ele me dá todo esse suporte. Porque também isso é uma questão muito complexa, né? Muitas vezes a mãe quer fazer uma rotina, a mãe quer botar as crianças para dormir cedo, a mãe entende essa importância, mas o marido não entende. Ou o marido, não quer se dar esse trabalho, ou o marido... Eu vejo muitas vezes, eu conheço muitas mulheres que passam por isso. Inclusive com questão de telas, por exemplo. Exato. A mulher não quer dar tela, mas aí o marido acha que nada a ver esse assunto. Ah, põe na tela, o que tem? Eu fui criado assim. Então, olha aí a discrepância de pensamentos. Um casal, ele precisa pensar igual, estar alinhado. Exatamente. Então, isso também é um ponto muito importante, né? Não adianta a mulher querer carregar o fardo todo sozinha. Isso é impossível. Eu só consigo realmente dar conta do que eu dou conta, do que eu escolhi dar conta naquele dia, porque eu tenho um suporte muito grande do Fernando por trás disso tudo, sabe? É um guarda-chuva mesmo. É uma proteção ali, eu posso fazer o que eu quero porque ele entra e a gente faz junto.